começando mais um Papo Cosmético, o podcast da cosmetologia. E hoje o papo vai ser sobre ferramentas gratuitas que eu utilizo para calcular FPS, que significa fator de proteção solar, e também fator de proteção UVA das minhas formulações de fotoprotetores, dos meus protetores solares. Então você vai aprender nesse Papo Cosmético quais são essas ferramentas, aonde você consegue encontrá-las e como você vai poder, a partir de agora, então, fazer todos esses cálculos de forma gratuita. Então, imagine que você precise desenvolver uma formulação de um protetor solar. Como saber a quantidade de filtro solar que você precisa utilizar para atingir determinado FPS ou para atingir determinado fator de proteção UVA? Como você vai saber tudo isso? Como você vai saber qual a quantidade exata de cada filtro que você tem que adicionar na sua formulação? Bom, existem algumas ferramentas online que nos auxiliam muito a fazer esse cálculo de estimativa, né, de FPS, de fator de proteção UVA e outros parâmetros também. E dessas ferramentas, as que eu mais utilizo são o Sunscreen Simulator da BASF, que você pode acessar pelo site sunscreensimulator.basf.com, e tem também uma outra alternativa, uma outra ferramenta, que é o Sunscreen Optimizer da empresa DSM, e você pode acessar pelo site sunscreen-optimizer.com. Então essas duas ferramentas vão possibilitar aí que você consiga fazer uma série de cálculos. Então você rapidamente vai lá, se você entrar no site de ambas, você vai conseguir fazer o seu cadastro rapidamente. Fazendo o seu cadastro, que é totalmente gratuito, você vai conseguir entrar em uma página onde você consegue colocar a região para a qual você está formulando. Então você consegue especificar essa região. Automaticamente o site vai mostrar para você os filtros permitidos nessa região. Então se você estiver formulando, por exemplo, para o Brasil, para produtos que você vai trabalhar no Brasil, você vai escolher a região Mercosul. Então você escolhe a região Mercosul, automaticamente aparece todos os filtros solares permitidos, inclusive nas concentrações permitidas para essa região. Na sequência, depois que você escolheu a região, você vai escolher os filtros que você deseja utilizar. Então você vai lá, vai clicar exatamente nos filtros. Depois que você selecionou os filtros, você vai especificar a quantidade desses filtros, a quantidade de cada um deles, e na sequência você vai conseguir clicar em calcular. Em alguns casos você não precisa nem clicar em calcular, automaticamente a ferramenta já mostra, com base nos filtros e nas quantidades, o FPS, o fator de proteção UVA. Você também consegue informações como, por exemplo, o comprimento de onda crítico dessa combinação de filtros. Você consegue, inclusive, a obtenção de gráficos que mostram a capacidade de absorção da combinação desses filtros. Você consegue fazer uma comparação de várias combinações de filtros diferentes. Enfim, são duas ferramentas bárbaras. Você vai conseguir aí, de certa forma, economizar muito nesse processo, porque imagine se você tivesse que enviar para análise em um laboratório toda vez que você fizesse uma combinação de filtros. Do nada, você está no laboratório, faz uma combinação e você quer saber qual o FPS, fator de proteção UVA, comprimento de onda crítico dessa formulação. Imagine se você tivesse que toda vez enviar essa amostra para um laboratório que vai cobrar para fazer o teste para você, para falar exatamente quais são os valores desses parâmetros. É claro que isso ia aí demandar muito dinheiro. E essas ferramentas foram criadas justamente para ajudar você a economizar e facilitar a sua vida na hora desse cálculo. Mas é importante ressaltar que esse cálculo não substitui o cálculo final que você vai ter que realizar com a sua formulação depois que ela estiver pronta em um laboratório específico que tem autorização para fazer esse teste. Afinal de contas, você vai precisar de uma comprovação agora do laboratório, mas isso lá no final do desenvolvimento, você vai precisar de uma comprovação de que o seu produto realmente tem determinado FPS, determinado PPD,
né, ou determinado fator de proteção UVA. Quando nós falamos em FPS, nós estamos falando em proteção em relação à radiação UVB. Né? E PPD, ou fator de proteção UVA, nós estamos falando de proteção contra a radiação UVA. Então você precisa comprovar FPS, o PPD da formulação, ou fator de proteção UVA da formulação, e também o comprimento de onda crítico, que é aí um parâmetro que você precisa para você conseguir regularizar a sua formulação de fotoprotetor. Então, resumindo, é muito fácil. Entra nos sites, seja no Sunscreen Simulator ou no Sunscreen Optimizer, lembrando que o Sunscreen Simulator é da BASF, o Sunscreen Optimizer da DSM. É só você entrar nessa página, fazer o seu cadastro, é gratuito, lá você vai encontrar todas as orientações de como escolher os filtros, de como colocar a concentração de cada filtro, você vai obter os resultados, você vai poder comparar o resultado de várias combinações diferentes e, consequentemente, você vai poder, então, pegar essas quantidades com base lá no FPS, no fator de proteção UVA que você desejou e que você comprovou ali calculando no site, você utiliza essas concentrações nas suas fórmulas e segue com o seu desenvolvimento, criando as suas formulações. Espero que você tenha gostado dessas informações e eu gostaria de enfatizar que o Papo Cosmético também está disponível lá no meu blog kleberbarros.com.br. Inclusive, você pode encontrar muitas outras informações sobre o mundo cosmético lá no meu blog, então não perca essa oportunidade de se atualizar. E você também consegue encontrar o Papo Cosmético, que você está ouvindo agora, no Spotify, Deezer, Google Podcasts e também no podcast da Apple. E não se esqueça de seguir para você não perder nenhum episódio e poder aproveitar aí todas essas informações que eu compartilho com o maior prazer. Esse foi o Papo Cosmético de hoje. Se você gostou, compartilhe com os amigos. Não se esqueça, leve isso para os amigos para que eles possam aprender cosmetologia junto com você. Um abraço e até o próximo episódio.